O governador Eumano de Freitas assinou nesta quinta-feira o decreto com várias medidas para diminuir os impactos provocados pelo tarifaço dos Estados Unidos. 300 empresas cearenses vão ser beneficiadas aí com essas ações, que têm o objetivo principal de assegurar a manutenção dos empregos. O governador fez o anúncio no Palácio do Planalto, cercado aí de várias autoridades. Vamos ouvir. E vamos já soltar o primeiro edital que dá condição das empresas se cadastrarem e poderem iniciar o processo de aquisição de determinados produtos. As medidas que nós estamos apresentando, elas não são antagônicas entre si. O que é que eu quero dizer com isso? O fato de nós comprarmos o pescado de uma empresa não impede que a gente faça subvenção. Por quê? Porque para nós é muito importante que as empresas cearenses possam manter o seu negócio com o mercado americano. Nós não queremos apenas que isso seja incorporado pelo mercado interno, porque evidentemente que isso pode, em algum momento, alterar essa situação de maneira mais favorável à empresa brasileira, no caso também à empresa cearense, e manter o negócio, manter o relacionamento comercial com o mercado americano nos parece algo estratégico. Tá, então a fala do governador Eumano de Freitas. Para repercutir esse e outros assuntos relacionados ao tarifaço, está aqui nos nossos estúdios Luciano Rodrigues. Boa noite, meu amigo. Luciano Rodrigues. Gente que nos acompanha na TV Diário, quem também nos assiste, também quem nos escuta na Verdinha FM 92.5. Pois é, hoje foi um dia muito recheado de emoções desde as 7 horas da manhã. A equipe do Diário do Nordeste está a postos, acompanhando aí as novidades relativas ao tarifaço que o governador Eumano de Freitas anunciou. É um pacote de medidas e essas medidas, dentre essas ações, estão a aquisição do crédito de exportação e também a compra de produtos, principalmente alimentos. Foi algo que a gente vem falando aqui no Giro Economia ao longo das últimas semanas, né, Alânio? O governador anunciou que o agronegócio e o setor calçadista são os mais impactados pelas tarifas impostas desde o último dia 8 de agosto. E, de fato, o tarifaço, ele equiparou as taxas, subiu para 50%, né? Essas taxas para as exportações brasileiras, a mesma coisa que já acontecia com o aço. O aço já era impactado em mais de 50%. Lembrando que o aço responde por mais de 50% do que o Ceará exporta. Mas o setor calçadista, que é o segundo principal exportador, com cerca de 10%, e o agronegócio, dividido aí com mel, quem nos assiste na TV Diário consegue ver aí o mel, também tem a caixinha de caju, a cera de carnaúba, também vai ser muito impactado. O mel foi uma das primeiras cadeias a se reorganizar. E esse mel vai ser comprado para ser colocado na merenda escolar da rede estadual de ensino. Nas medidas anunciadas, vou passar aqui por tópicos, está a aquisição do crédito de exportação, a redução dos encargos financeiros do Fundo de Desenvolvimento Industrial, a subvenção econômica para as empresas manterem seus negócios com os Estados Unidos e a compra direta pelo Estado de produtos alimentícios. Ou seja, vem muito em consonância com o que a gente já vinha dizendo, né? Vem muito de acordo com o que a gente também já vinha dizendo aqui. Tem matéria da colunista Ingrid Coelho, minha colega, lá do Diário do Nordeste, lá no site do Diário do Nordeste, você pode conferir tanto esse pacote de medidas também, quanto as repercussões com relação a esse tema. Segundo a Ingrid Coelho, na matéria dela que saiu agora no meio-dia, o pacote de medidas do governo do estado deve beneficiar 300 empresas cearenses que exportam para os Estados Unidos. A gente tem uma gama de empresas, centenas, às vezes chegam a milhares de empresas que exportam para os Estados Unidos. Eles são o nosso principal parceiro comercial. 52% de tudo que a gente exporta vai para os Estados Unidos, o Ceará. No caso do que o Ceará exporta, vai tudo para os Estados Unidos. E essas medidas, elas buscam minimizar esses efeitos do tarifaço. Esses efeitos serão minimizados, a gente só vai saber na prática, né, Alan? Deixando claro, são medidas emergenciais. Tudo pode ser revisto, com as tarifas sendo revistas também. A gente lembra que deve ser lançado um edital do governo do estado para compra dos alimentos, como mel, pescados, principalmente pescados, que a nossa produção é toda para os Estados Unidos, basicamente, castanha de caju, também a água de coco, ou seja, a gente segue acompanhando para entender como é que isso vai ser feito na prática, como é que esses efeitos vão ser sentidos também aí pela população cearense. Pois é, inclusive durante essa entrevista coletiva, Luciano, o secretário da Cefaz, né, o Fabrício Gomes, ele especificou essas medidas, né, que você acabou de trazer, mas também comentou a respeito dessa relação aí dos produtores com a própria secretaria, né, com a Cefaz, como é que deve ser feito aí esse trâmite. Vamos ouvir. A primeira é a questão de crédito de exportações. Como vocês sabem,
Muitas empresas têm créditos acumulados com os estados, com as unidades federadas, e a gente vai antecipar esse pagamento. Como é que funcionará? Boa parte das medidas funcionará dentro da Secretaria da Fazenda, a compra direta vai ser junto com o SDA, mas a Secretaria da Fazenda vai estar recebendo, através de seus sistemas, esses pedidos, e a gente vai analisar para que seja feita esse creditamento, esse pagamento desse crédito de exportação, justamente para compensar esse aumento do custo tarifário que as empresas estão tendo nessa negociação com os Estados Unidos. A segunda medida são os incentivos de desenvolvimento industrial, que a gente vai, à medida da necessidade de cada empresa, reduzir os encargos que são pagos pelas empresas ao Fundo de Desenvolvimento Industrial, que é em torno de 6%, então vai depender daquele custo que a empresa tenha, a gente vai reduzir esses encargos. Da mesma forma, a empresa fará esse requerimento à Secretaria da Fazenda. A compra de alimentos, como eu tinha falado, a aquisição de produtos para atender a demanda dos estados. Ou seja, qualquer empresa que não consiga fazer exportação, ela vai ter a oportunidade de vender diretamente no mercado interno através dos programas sociais, tanto do governo federal, do governo estadual, como dos governos municipais. É isso, gente. Aí o nosso secretário da Fazenda, Fabrício Gomes, está trazendo essas informações das medidas anunciadas pelo governador Eumano de Freitas. Quem também falou sobre o assunto foi o presidente da FIEC, da Federação das Indústrias do Ceará, Ricardo Cavalcante. Mais uma vez, a indústria do Ceará é uma das principais exportadoras para os Estados Unidos. O Ricardo Cavalcante considerou esse pacote positivo, tá, Alânio? Mas ressaltou que ainda são necessárias mais tratativas para especificar as ações em cada setor. Vamos ouvir. Esse projeto está saindo aí com uma data de 120 dias, ou seja, se em 120 dias a gente não conseguir que isso se ajeite no mundo, é porque a coisa vai continuar muito difícil. Mas eu acho que esse projeto aqui que o governador está anunciando hoje aqui, que a gente discutiu, a gente vai ter que discutir, como bem falou o governador, setor por setor, e isso a gente fica muito feliz em poder estar aqui hoje, em poder dizer que esses setores que a gente está aqui já desde o início dessa taxação, eu diria com uma nuvem em cima da cabeça, são setores muito fortes, são setores que exportavam para o melhor mercado do mundo. O melhor mercado do mundo é o americano, é quem paga melhor, é tanto que todos estão querendo entrar lá. A gente está com essa dificuldade e está todo mundo oferecendo e querendo entrar no mercado americano. Infelizmente veio esse momento de taxação, mas do jeito que ele vem, a gente espera que ele passe. Mas agradecer aqui mais uma vez, governador, a velocidade com que o Estado está dando essa resposta, né? A gente esperou também algumas coisas que ainda possa vir aí do governo federal, mas esse posicionamento do Estado aqui, ele tem sido importante e vital para a gente. É isso, gente. Lembrando que essas medidas, elas entram em vigor a partir da publicação no Diário Oficial, que deve acontecer nos próximos dias, e elas vão ficar em vigor por 120 dias. Como eu disse anteriormente, são medidas emergenciais, ou seja, temporárias. Vão durar aí 120 dias e tudo pode ser revisto mais uma vez, conforme essas tarifas possam ser ou não derrubadas. A gente sabe que tem um componente político também aí nessa questão do tarifaço, e a gente segue acompanhando, a gente segue nessa cobertura aí ao longo das últimas semanas sobre o tarifaço. Todos os detalhes estão lá no site do Diário do Nordeste, você pode conferir também com mais detalhes essa informação. Luciano, agora bora mudar de assunto, ainda falando do tarifaço, né, mas trazer um componente adicional aqui para o nosso papo, que é o café. Nós tivemos notícia, podemos dizer, positiva, né, nos últimos dias aí, em relação aos preços dessa que é a bebida mais consumida no mundo. Nós todos às tardes, né, meu amigo? A gente aqui não fica sem o cafezinho, né, não, Luiz Vilar? O que você traz pra gente sobre café, Luciano? Pois é, gente. Matéria também da minha colega Ingrid Coelho, tá lá no site do Diário do Nordeste, saiu hoje, nessa quinta-feira, que o preço do café em Fortaleza cai. Segundo o DIEESE, que é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, isso se deve tanto ao tarifaço imposto pelo presidente Donald Trump e também à safra do café. A queda do preço do café foi de 2,25%. É uma queda ainda muito sutil, né? O preço do café de um pacote de 300 gramas, que é um pouco maior daquele pacote a vácuo tradicional que a gente encontra no supermercado, qualquer supermercado aqui de Fortaleza, saiu de R$ 22,24 para R$ 21,74. Na prática, 50% a menos. O departamento diz o seguinte, abre aspas:
Os preços domésticos acompanharam as oscilações da commodity, o café, nas bolsas de Nova York e Londres, diante da tarifação de 50% nas importações norte-americanas, o que gerou especulações quanto ao possível escoamento da safra brasileira. Fecha aspas. A gente lembra que o Ceará ele não exporta café como outros estados do país, principalmente ali o estado de São Paulo. O Ceará ele exporta outros tipos de produtos, como aço, calçados e agronegócio, mel, castanha de caju e água de coco e pescados, principalmente. Mas o café não foi tarifado. Aliás, ele foi tarifado. O café ele foi tarifado nos Estados Unidos, ou seja, ele está entrando muito mais caro no mercado americano. Além de Fortaleza, outras 20 cidades brasileiras pesquisadas para a composição da cesta básica também tiveram queda nos preços do café. A maior queda foi registrada em Belo Horizonte, na capital de Minas Gerais, e também em Teresina, na nossa vizinha aqui, no Piauí. Em julho, as especulações sobre o preço do café estavam meio ambíguas, sabe? A gente não sabia se ia subir ou não, estava tudo muito impreciso por causa do tarifaço. Essa é a primeira queda do preço do café em 16 meses, ou seja, desde o ano passado, desde abril do ano passado, não havia uma queda tão acentuada no preço do café. A safra do café também ela já vinha se recuperando também de períodos mais tensos que ocorreram no ano passado. Isso deve continuar sendo visto pela população cearense como um todo nos próximos meses. A tendência é que se mantiver o tarifaço também, a safra continue boa, o preço do café cai ainda mais, impacte ainda menos no seu bolso. É isso, vamos torcer para isso, né, meus amigos? Ficamos nessa expectativa.